Olá, como você está? Hoje nós vamos responder mais questões e o assunto desse vídeo, diarreia e êmese. Então vamos lá, naquele jeito de sempre, a gente vai alternativa por alternativa e tentar aprofundar dentro do possível, tá? Vamos lá. Olha só, na hiperêmese gravídica, torna-se mandatória a hospitalização, ou seja, é uma êmese realmente já, né, hiper, tá bem acentuada. Já passou daquele período ali da mulher, quando no início da gravidez tem náuseas, né? Pode ter vômitos, até aí tudo bem. Só que, nesse caso, provavelmente, ela já passou daqueles primeiros meses, já não era tão esperado ter EMES e ainda mais hiper, né? Então, a gente já tem que estar com o alertinha aceso. Qual o antiemético que é melhor indicado? Essa questão ela é interessante. Porque prometazina geralmente é usado na gravidez. E quando a gente fala em prometazina, eu quero que você lembre de cinetose também. É muito usada na cinetose. E, sem meme, cara, é usada pela NASA na cinetose, tá? Então, prometazina é bem importante nesse sentido. Gravidez também, tá? É usado em gravidez também. Eu quero que você lembre de outra coisa. Ele é um antagonista do receptor H1 de histamina. Então, e a doxilamina também, tá? Antagonista do receptor H1, antagonista de histamina. Vai dar um soninho, né? Pode ser usado como antialérgico. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Agora veja, a ondansetrona, famoso também, ele é um antagonista de um receptor de serotonina, 5-HT3. Serotonina, tá? Antagonistas de receptores de serotonina, especialmente a ondansetrona, eles tendem a ser mais eficazes para vômito, tá? Eles agem geralmente, a maioria deles agem na zona quimiorreceptora, tá? Que fica lá na região do bulbo, que é aquela região que está envolvida como se fosse um centro regulador do vômito, sabe? Acho que você lembra, né? Vários sinais do vômito, tanto do cérebro, por exemplo, se você sentiu o cheiro de alguma coisa e vomitou, deu vontade de vomitar. Ou lembrou de algo, deu vontade de vomitar. Viu alguma coisa, deu vontade de vomitar. Isso veio do cérebro. Foi enviado para essa região ali no bulbo que está relacionada ao vômito. Se você comeu alguma coisa, vai parar no sangue, passa por essa zona, sabe? Então tem várias vias, né? Os antagonistas receptores de serotonina agem aqui, nessa zona. Então, eles são bem potentes, eles são bem legais para isso. Então, como é o caso dessa mulher, por isso que eu já chamei sua atenção no início, hiperêmese. A gente já tem um alerta, a gente quer algo mais eficaz, a gente quer algo que realmente seja mais potente. Ondansetrona é o melhor nesse sentido. Se não fosse algo tão grave, você pode usar prometazina, não há contraindicação para gravidez, tá? Mas não é tão eficaz quando a gente compara com a ondansetrona. Bem como a doxilamina também não. E a metoclopramida também pode ser usada, mas ela já não tem também tanta eficácia quanto a ondansetrona tem, tá? Então, quero que você se atente a essas coisas. E só para você se ligar, metoclopramida é antagonista de receptor de dopamina, tá? Especialmente o receptor D2 da dopamina. Vamos revisar só para você lembrar. Veja só, eles são muito eficazes na prevenção de vômitos, mas especialmente eficazes quando a gente pensa em vômitos, êmeses causadas por tratamento de câncer. Então, radioterapia, quimioterapia, tá? Agem também na zona quimiorreceptora. E porque tem receptores de dopamina lá, então eles são eficazes, mas os efeitos colaterais deles você já deve imaginar que são interessantes. Então, uma mulher grávida não é legal, não mesmo.
tá? Ondansetrona não tem contraindicação, esses dois também não, mas o mais potente é esse e você vai levar em conta o cenário da questão, tá? Como a gente já discutiu, vamos para a próxima. Questão do Rio Grande do Norte. Então vamos lá. Ó, questão muito boa também. Fiz de propósito. Dos antieméticos usados na hiperêmese gravídica, o de primeira escolha é: não tem ondansetrona aqui. E aqui você vai escolher o mais o menos pior, né? A gente vai para metoclopramida e eu explico. Tem sim efeitos colaterais interessantes, mas quando a gente vai comparar com esses outros medicamentos, os efeitos são um pouco mais toleráveis. Porque, por exemplo, se você pensar na levomepromazina, ele é um antipsicótico, né? Mas ele tem ação antiadrenérgica, antidopaminérgica, antisserotoninérgica, antihistamínica e anticolinérgica. Deu para ver que ele atua em vários receptores que estão relacionados com a via do vômito da Emerson. E sim, ele é potente, mas imagina, esse monte de receptor que ele está ali agindo, vai ter muito efeito colateral, né? Então, pensando em efeitos colaterais um pouco menos piores, a gente pensa realmente na metoclopramida, tá? Que a gente falou, não tem contraindicação na gravidez, mas né, a ondansetrona poderia até ser um pouco mais tolerada. Prednisona aqui, sim, em altas doses, corticoides, eles podem inibir a êmese em altas doses, então não vai ser algo interessante. E geralmente você pode associar com ondansetrona ou algum outro antiemético, e a eficácia vai ser ainda mais interessante. Mas não é isso que a gente quer, né? Numa mulher grávida. E veja, eu também pesquisei em um material da Febrasgo e ele tem como primeira escolha a ondansetrona, beleza? E de fato, a metoclopramida vem em segunda escolha. Então, de fato, como a gente não tem ondansetrona aqui, segundo a Febrasgo, metoclopramida é a melhor resposta e, de fato, né, comparando os outros, não tá legal. Vamos para a próxima. Essa questão é ótima para revisar. Então, ó, o lactente tem 4 meses, isso é importante, porque as diretrizes têm especificidades, né? Para limite de idade e tal. Então, vamos lá. E ele vem à consulta por vômito e diarreia há 2 dias. Ao exame, ele está atento, está corado, temperatura axilar de 37,6. Olha, turgor cutâneo normal, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, sem outras alterações. Ele está dando para você os sinais de hidratação. Você tem que já se ligar. Tá hidratado ou não tá? Vai tratar a classe A, B ou C. Já vou mostrar para você o fluxograma. A sinal alternativa que indica melhor conduta. Olha só. Aqui está o plano que eu estava falando para tu. E se você prestar atenção, ele deu as informações para você perceber que o nosso lactente, ele tá aqui, ó. Ele estava ativo, em alerta, né? Não estava nem irritado, nem pior, hipotônico. Olhos, ele nem citou, se ele não citou, lágrimas presentes, não citou também. Mas outra coisa que ele citou foi isso aqui, ó. Ele citou a prega, né? O tugor cutâneo, tava tranquilo, e ok. Então, o bebê tá no plano A. Como é que a gente trata o plano A? Primeiro, em domicílio, tá? A primeira coisa que você tem que saber, o básico do básico. Vai usar líquidos caseiros mesmo, pode ser água, chá, suco, sem adicionar açúcar, por favor. Ou soluções de sais de reidratação, famosas. Mas veja só, eu quero chamar atenção para isso aqui, ó. Criança e aleitamento materno exclusivo. E aí? Vai dar água? Vai dar chá? Não, 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 não e não, tá? Você vai oferecer. A única coisa, além do leite materno, é os sais de reidratação, tá? Ó, sais de reidratação.
É a única coisa, beleza? Isso eu quero que você se ligue pra prática, obviamente. Nós vamos voltar aqui nesse fluxograma em outras questões, mas por enquanto eu queria isso de você. Voltamos à questão e essa questão me dá raiva e você vai entender por quê. Mas vamos lá, a gente tem que saber responder questão, né? Então, às vezes a gente precisa do menos pior e é o caso dessa questão. Não acho bem feita, não gosto de questão que você tem que ir no menos pior, mas enfim. Olha só, vamos de baixo para cima. Administrar antibiótico terapia? Não, por quê? Há casos em que precisa administrar, no caso de desidratação? Sim, uma coisa não impede a outra, mas se você tiver indicação. Então, por exemplo, que indicação seria essa? Indicação de, por exemplo, sugestiva de doença grave. Então, se você tem uma febre, você tem mais de 6 evacuações por dia, isso já é bem complicado, já pode indicar uma doença grave. E além disso, tem uma desidratação bem grave, com necessidade de ser hospitalizado, aí a gente pode pensar no antibiótico, já tem uma indicação. Se tiver achados sugestivos também de infecção bacteriana, se você tiver sangue ou muco nas fezes, isso pode ser um indicativo de realmente uma infecção bacteriana, não é? É mais comum nas bactérias e não pelos vírus, então a gente pensa também. Além disso, se o paciente tem certos fatores que aumentam o risco, então, de complicações, por exemplo, tem mais de 70 anos e tem comorbidades, a gente pensa. Ou se é um lactente que é muito jovem ou imunocomprometido, também a gente pensa. Mas claro, na presença de outros sintomas sugestivos, né? Como os que a gente já discutiu aqui. Então não é o caso desse bebê, de maneira nenhuma. Essa daqui é falsa. Olha, administrar antiemético para controlar os vômitos e reduzir a duração da diarreia. Em geral, a gente não vai pensar em antiemético para um lactente menor do que 6 meses. Inclusive porque a gente já viu, muitos antieméticos têm como efeito colateral provocar sono. Então o paciente pode rebaixar e a gente não sabe se ele está com sono pelo efeito colateral ou se ele está rebaixando por conta de um quadro mais complicado, sabe? De uma complicação desse quadro de EMES e diarreia. Então, não é a melhor alternativa, tá? Nas próximas 24 horas deverá ser modificada a alimentação habitual da criança? Não. Lá no plano A, a gente vê, mantém a alimentação habitual. Nesse caso, né, lactente, mantém da forma que sempre fez a amamentação. Que a gente vai precisar possivelmente introduzir são os sais, né, de reidratação oral. Possivelmente. Mas modificar não, tão falsa. Agora aqui, ó. Descartamos tudo, sobrou essa. Vamos ver se é aceitável, pelo menos. Após o vômito, a criança deve ficar cerca de 1 hora sem comer e sem beber, antes de se tentar iniciar a hidratação oral. A gente viu lá o fluxograma do Ministério da Saúde. Falava sobre isso? Não. Mas é menos pior do que as outras? É. A que você mais pode ter dúvida é com a C, mas de fato, a administração de antieméticos, ela é mais contraindicada, sabe? Especialmente no lactente tão jovem. Então, realmente essa acaba sendo a menos pior. Mas, como eu falei, não concordo. Gabarito da banca A, para minha insatisfação. Então, próxima, questão um pouco maior, mas interessante. Olha só, esse já é um lactente um pouco mais velho, né? 9 meses. E aí ele tem febre, diarreia e vômito a 24 horas. Fezes líquidas, sem muco ou sangue. Ok, a gente já... Eu acho que ele já tá tentando fazer com que a gente descarte antibiótico terapia. Cerca de 20 episódios desde o início do quadro. Aqui os exame físico. Olha, cara, ele tá irritado, ele tá intranquilo, tá chorando. Perfusão não tá boa, tá de 4 segundos. Olhos, tá fundo.
choro sem lágrimas, boca seca. A ele não é. Será que ele é B ou C? Vamos voltar lá? Aqui, ó. Olha só. A não tem como. Vamos pensar em B ou C. Irritado, intranquilo, beleza. Conferiu. Não falou sobre isso. Lágrimas estão ausentes. E aí, como é que a gente fecha? Essa questão é muito interessante por conta disso. Você pode ficar em muita dúvida. Mas preste atenção aqui, ó. Se apresentar dois ou mais sinais, sendo ao menos um destacado com asterisco. Ele tem algum com asterisco? Ele tem pulso, né? Ele tem pulso. E não é que seja fraco. Ele tem. Qual outro asterisco? Não citou, ó, se ele não é capaz de... Até porque ele é um lactente, né? Ele tá em coma, hipotônico, letárgico, consciente? Não, ele tá irritado. Então, foi isso que a questão queria, que você aprendesse especialmente esses asteriscos aqui, ó, que eles não são difíceis de lembrar, tá? Porque você já sentiu isso na sua vida. Beber um copo de água com muita rapidez, muito avidamente, é muito diferente do que não conseguir beber água, cara. Porque você tá muito hipotônico, tá em coma, tá letárgico ou tá inconsciente. É muito diferente. Você ter um pulso fraco ou ausente, cara, um pulso é de chamar muita atenção. E isso aqui nem se fala. Então, o bebê tá na B. Vamos revisar aqui, ó, a conduta. Já não trata em casa, tá? Agora a gente trata na unidade de saúde. E aí, como é que a gente trata? É com água, é com chá, é com água de coco, é com sopa? Não. Aqui, ó, ele já fala em cima. Administrar solução de sais de reidratação oral. É isso. Vai direto para os sais. Aqui a gente tem a posologia, mas quero te chamar a atenção para o período de 4 a 6 horas, tá? Até porque depois de 6 horas a gente tem que reavaliar. E se ele ainda estiver em um estado de desidratação, vem para o C, tá? E aí a quantidade de solução ingerida dependerá da C do paciente. Ah, então é oral? Sim, é oral, tá? Se o paciente desidratar durante o plano B apresentar vômitos persistentes, aí sim você pode administrar ondansetrona. Mas olha só, criança de 6 meses a 2 anos. Lembra da questão anterior? O lactente tinha 4 meses, tá? Ondansetona é um antiemético. Aí você pode pensar, mas cara, é aquela questão, você disse que estava errada a alternativa. Sim, o lactente tinha 4 meses, aqui ele tem 6, tá? Então, se isso acontecer, vômito persistente e tal, muito desidratado, até porque o vômito desidrata, pode botar ondansetrona também, tá? E aí depois você pode reavaliar. Vamos voltar para a questão. Então, cara, prescrever antiemético via intramuscular, não, era oral. A gente sempre vai priorizar a via oral, tá? Após 40 minutos, iniciar a terapia de reidratação. Não, tem que começar logo. Com sais, tem que começar logo. Então, tá errada. Prescrever antiemético via intramuscular. Por quê? Primeiro você vai aplicar o soro de reidratação. Depois a gente vê se o paciente ainda está desidratando. Se continua vomitando, aí a gente pensa no antimédico, tá? Não. Iniciar a terapia de reidratação. Começou bem. Em livre demanda. Ok, ó, com intervalos curtos. Ele falou o volume. Porque, como assim livre demanda e volume? Porque lembre que é de forma oral. E aí você vai administrar, vai calcular quantos ml você tem que dar com base no peso e deixa disponível. Ele tem que tomar isso num período de 4 a 6 horas. Mas, sabe, é por demanda livre. Você não vai ficar ali, ó, passou 5 minutos, tome. Mais 5 minutos, tome, num cronômetro. Não, sabe? Não é bem assim. Então, por isso que a gente fala em livre demanda. Depende, copo, colher.
e reavaliar o paciente. Perfeito. Até desaparecer os sintomas. Essa sim. Essa sim é uma questão massa. Por via nasogástrica, não. Trouxe você para cá novamente. Se ele continuar desidratado, você faz a sonda nasogástrica, mas isso é após 6 horas se ele continuar desidratado. E aí, aquilo que eu falei, quando é que pula para C? Se ele evoluir para uma desidratação grave. É diferente de passar 6 horas e ele continuar desidratado. Mas não é uma desidratação grave. Aí tudo bem. Você passa com a sonda nasogástrica. Até porque provavelmente se ele continuar desidratado, ele não está aceitando o líquido. Não está dando. Então a sonda vai resolver. Espera-se. Agora se evoluiu para grave, cara, plano C, tá? Beleza? Então aqui, ó, tá errado. Que ele falou que era para iniciar com sonda nasogástrica. Não. Iniciar a terapia de retrato. Por via intravenosa, não, isso é no C. Via intravenosa a gente usa no C, tá? Próxima questão, Minas Gerais. Ó, 18 meses. Com diarreia após uma festa na creche. Tem várias evacuações ao dia, fezes aquosas, sangue de pus. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque a gente já discutiu ela. É só o que você precisa, cara. É isso aí, você já sabe, é plano C. Vamos revisar o plano C. Aqui, ó, hipotônica. Por que eu disse que era só o que você precisa? Porque muito provavelmente você lembra dos olhos. Os olhos dela estão como? Fundos. Ela tá no plano C. O que é que a gente faz no plano C? Qual que é a conduta? A gente tem algumas fases no plano C, porque a coisa é grave. Então a gente vai começar com a fase de expansão, que a fase de expansão ela difere se você tem menos de um ano ou se você tem mais de um ano. Ela tinha 14 meses, não é? Então ela tem mais de um ano. Tá. Em ambos, eu quero que você se atente que a gente vai pensar o soro fisiológico ou o Ranger lactato. Em ambos. O que vai mudar é o tempo, porque até o volume é o mesmo, tá? É 30 ml por quilo, caso o tempo da administração for 30 minutos, ou pode ser 70 ml por quilo, se o tempo for de 2 horas e 30 minutos, tá? Beleza. Aí depois a gente tem uma fase de manutenção, ou reposição, tá? E também ela serve para todas as faixas etárias. Então, independente da sua idade, você vai passar por uma fase de expansão e depois vai para a fase de manutenção. Como que faz a manutenção? Aí já não é um ou outro, como na primeira, né? Que era soro fisiológico ou o lactato. Aqui a gente vai pensar em duas coisas. O soro glicosado a 5% e o soro fisiológico a 0,9%, tá? Então, obrigatoriamente, você já viu, na unidade de saúde tem que ter pelo menos um soro fisiológico. Vai ser usado, pode ser usado aqui, mas aqui, na manutenção, vai ser usado com certeza. E o soro glicosado, né? Aí vai variar o volume a depender do peso. E a fase de manutenção engloba ainda o soro glicosado a 5%, manteve, mas agora o soro fisiológico também a 0,9%. Só que as proporções mudam. No entanto, não acredito que a maior parte das questões cobrem isso, tá? Por fim, cloreto de potássio a 10%. Vamos voltar para a questão. E tudo isso ser administrado em 24 horas, tá? Olha só, então, uma reparação endovenosa com solução polieletrolítica. A gente não viu isso. A gente também não viu antiemético injetável. Ó, não vimos isso. Hidratação oral por gastróclise. Não. A gente viu soro glicosado. E a gente não comentou sobre a via da administração, né? Mas vamos voltar lá. Ó, mas antibiótico não entra, tá? Ela não tem sinais de que precisa de antibiótico. A gente já discutiu os sinais, né? Quais são mesmo os sinais indicativos de doença grave? Aí vai acompanhar febre, com mais de 6 evacuações por dia e uma desidratação grave.
E aí a gente já vai pensar em hospitalização, tá? Mas não é só a febre, tá? Sozinha, que vai ser indicativo de uma doença grave, né, gente? Então, sangue e muco nas fezes também, porque a gente pensa realmente em infecção bacteriana e os fatores de risco para complicações. Então, mais de 70 anos e tem comorbidade, tá? Imunocomprometidos, são esses. Além disso, gastróclise, só para deixar o vídeo completo para você, é simplesmente uma técnica de alimentação que é feita de uma forma enteral, mas contínua, tá? Então, geralmente por meio de uma sonda, a gente vai introduzir por via oral ou nasal e vai diretamente para o estômago. Não é o caso aqui, né? Ele queria brincar com você, se você não soubesse o que é gastrólise, então tá errado. Agora a via da administração, a gente já sabe que é a C, a gente já descartou as outras, mas vamos lá. Aqui, ó, a reidratação é endovenosa, tá? Tranquilo? Gabarito C, vamos para a próxima. Em relação ao manejo da diabetes aguda, lembrando, questão de Minas Gerais, assinala a alternativa correta. Então, ó, o uso de probiótico não é recomendado. Já começa daí, é falso. Não é recomendado. A gente não tem estudos suficientes robustos para aconselhar, não, tá? B. Uso de antiemético pode ser feito, se necessário. Sim, né? Em relação à diarreia aguda, pode ser feito. Pode. Sendo a metoclopramida a melhor opção na faixa etária pediátrica. Não. Ondansetrona. Lembra? Aquele antagonista do receptor de serotonina, tende a ter menos efeitos colaterais, diferente desse daqui, ele não tem, e isso, ele tem mais efeitos colaterais, sabe? Ele não tem esse cuidado, não. Ele é antagonista dos receptores de dopamina, especialmente o D2, tá? Então, não, tá errado. A ondansetrona que seria o mais indicado. O uso do Zico é recomendado por 10 a 14 dias nas crianças menores de 5 anos. Sim, corretíssimo. Olha só. Ele aparece aqui, ó, no plano A. Olha só. Administrar Zico uma vez ao dia durante 10 a 14 dias. Sim. A idade, preste atenção na idade. Até 6 meses. Ah, então menores de 6 meses usa? Sim, com certeza, precisa. Muito bom. 10 miligramas por dia. E maiores de 6 meses até 5 anos, 20 miligramas, tá? O gabarito é C, mas vamos só discutir todas, né? A gente precisa. O uso do antimicrobiano deverá ser feito em toda diarreia com febre? A gente já falou isso, não. Febre é associada a outras coisas que indiquem doença grave. A febre sozinha não indica isso. Então, C, próxima. Ó, Minas Gerais, de novo. Em relação ao manejo da diarreia aguda, o que é que tá errado? A administração de Zika é preconizada pelo Ministério da Saúde? É sim, verdadeiro. Nos pacientes com sangue nas fezes, o agente etiológico mais provável é a Shigella? Shigella? Sim, isso é correto, você tem que saber, tá? Ela é bem conhecida, né? Sim, por provocar esse tipo de sintomas. O uso de metoclopramida, mais uma vez, ela aparecendo aqui, você já viu que as bancas gostam dela. Como antiemético, deve ser evitado. Não necessariamente, a gente já viu que tem seus pormenores, tem seus detalhes, mas não é que precisa ser evitado, né? Não significa que, não tenho ondansetrona, vou evitar, não posso usar. Não, você, claro que pode usar, tá? Mas tem melhores. Não vamos fazer o paciente sofrer. Então tá errado, né? O uso de probiótico tem demonstrado efeito benéfico nos casos de etiologia bacteriana e quando iniciar nos primeiros 3 dias da doença. Encontramos uma pior. Encontramos uma pior. Então, o gabarito da banca vai ser D, com certeza. Minha gente, aqui é no ao vivo. Porque eu esqueci de me atentar a isso aqui, ó. Diarreia aguda.
quadros de diarreia aguda a gente vai tentar evitar antiemético. Agora o que me pegou foi ele ter especificado, né? Ele botou logo a metoclopramida e aí a gente já tinha ressalva sobre ela, a gente ficou tipo, mas antieméticos no geral, tá? Mas claro, a ondansetrona não vai provocar tanta sonolência quanto a metoclopramida poderia. Então, enfim, tem essas questões, mas de fato, como é um quadro de diarreia aguda, a gente tenta evitar para não rebaixar o paciente, para não deixar ele sonolento e a gente confundir. Será que é pelo antimédico? Será que é pelo quadro da doença, tá? Então, D, tá? No final das contas, a questão não tá tão ruim quanto eu imaginava quando eu percebi aqui. Mas saiba que sempre eu confiro os gabaritos oficiais, tá? E aí, se não bater com o meu próprio gabarito, como hoje você já viu nesse vídeo, eu vou sempre ressaltar e a gente vai discutir juntos, tá? Mas não se preocupe, não vou te passar gabarito errado. Próxima. Vamos lá. O menino tem 4 anos de idade e chega no pronto-socorro, tá com história de vômito, ó, e diarreia, tá? A criança apresenta febre, ok. Seus pais suspenderam a alimentação e iniciaram água de coco, que ele vomitava logo em seguida. Então, ele tá tendo problemas para ficar hidratado, né? Ele urinou apenas 2 vezes nas últimas 12 horas. Sim, confirma. A criança tá fraca, tá pálida, tá cutâneo mucosa. Palidez cutâneo mucosa, né? A palidez, no caso. Considerando o quadro clínico, qual a conduta mais adequada? Aqui tem uma coisa muito interessante. Isso, a resposta a essa questão não está no plano do Ministério da Saúde que a gente colocou aqui, que eu já mostrei pra você. Ela tá em você levar em conta uma outra coisa que faz realmente o gabarito ser o gabarito e é coerente. E é o pensamento que você tem que ter na prova. Porque veja, é A, B ou C. Bom, a gente não tem indícios de que seja C e nem B, né? A gente tem até dificuldade de classificar essa criança. Ele não traz muitas informações relacionadas aos critérios para ser A ou B. Então a gente fica nessa dúvida. Então você já tem que pensar, cara, você tem que pensar com estratégia, tá? Se você não tem os critérios muito claros, provavelmente a questão quer que você fisgue outra coisa. E eu quero que você perceba isso aqui, ó. Que ele vomitava logo em seguida, logo após ingerir. Ó, os pais já suspenderam a alimentação. Então, o alimento já não estava dando. Aí tentou só água de coco. Também ele vomita. Como é que essa criança vai se manter hidratada? Sabe? Então, a gente vai iniciar antiemético. A gente já viu que tá quantos dias? Ele não fala, né? Não fala, mas assim, muito claramente um quadro agudo. Então, iniciar antiemético no quadro agudo, a gente já viu que não é interessante. Não é interessante. Iniciar a solução de reidratação oral em casa. Em casa. Será que é o mais adequado? Diante disso, ele tá vomitando logo em seguida? Ele não tá segurando, sabe? E se a gente iniciar a solução de reidratação oral, ok. Mas em observação no hospital, porque se isso persistir, a gente não perde tempo e já sonda ele, sabe? Uma naso. Endovenosa ainda não, né? A gente não tá no C. Mas assim, ele só urinou 2 vezes nas últimas 12 horas. Ele realmente tá bem desidratado. Iniciar em casa eu não acho que seja mais seguro, tá? Não temos o embasamento do Ministério da Saúde sobre esse caso especificamente, mas diante do que os indícios que a questão te deu, o mais adequado seria D. De fato é o gabarito. Eu concordo com o gabarito, tá? Vamos para a próxima. João Pessoa, Paraíba. Vamos analisar as afirmativas para encontrar as corretas.
Pacientes com disenteria, sangue nas fezes e comprometimento do estado geral e ou febre alta persistente do abdominal e tenesmo devem iniciar com antibiótico terapia? Sim, eu falei que febre sozinha não, mas cara, disenteria e sangue nas fezes eu citei claramente para tu. Isso indica infecção bacteriana, com toda certeza. Iniciar antibiótico terapia. Nenhum antimédico deve ser oferecido aos pacientes com finalidade de promover a aceitação de sais de reidratação oral. Como assim? Como assim? Mas se você está administrando um antimédico, está evitando o vômito. Aí, se você tomar uma reidratação, a hidratação fica no seu corpo, não vai sair pelo vômito, né? Mesmo se apresentarem vômitos persistentes. Aí, se for muito persistente, a gente pensa no antimédico. A gente não pensa na aguda, claro. Mas é agudo e tá muito persistente. Tentou reidratar, não tá segurando, a gente pode pensar no antimédico. Mas no geral vai evitar. Por conta do que eu te falei, né? Não usa no geral na aguda. Aqui tá persistente, a gente não sabe quanto, mas se deixou de ser aguda, já se tornou crônico. Mas enfim, a gente precisa manter realmente aquela hidratação ali. Então, essa alternativa não tá legal. O Zico deve ser oferecido aos menores de 5 anos. A gente já viu que sim. Durante 10 a 14 dias. Sim. Com quadros diarreicos, com dose de 10 a 20 miligramas por dia, a depender da faixa etária. Sim. Olha aqui, ó. Pra você de novo, ó. 10 a 14 dias. A depender da faixa etária? Sim. Porque até 6 meses são 10 miligramas por dia. Se for maior do que 6 meses e ainda no máximo de 5 anos, 20 miligramas. Tá? Então, sim, depende da faixa etária. Então, a gente fica com 1 e 3. O gabarito é C. Essa foi a última questão. Você viu que há um pouco de divergência, né, entre as questões. O assunto realmente é mais... Tem dessas divergências. Mas é algo muito comum. E na prática acaba sendo mais tranquilo, tá? Do que a teoria. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver sugestão de vídeo, deixa embaixo. Até a próxima.